Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez, a oportunidade de nos reencontrarmos aqui por este espaço no qual nós podemos nos fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão e principalmente voltarmos à palavra de Deus. Há diversos textos da palavra do Senhor que, de alguma maneira, reproduzem um pouco, em semelhança, o momento que nós vivemos e os distintos desafios e dificuldades que nós atravessamos. A vida, especificamente do profeta Eliseu, podem, de alguma maneira, a partir da sua experiência, nos emprestar formas de aproximar esse tempo do tempo que ele viveu, e bem como da sua fé, da sua confiança e da sua certeza no poder de Deus para avançar, e passar sobre estas dificuldades. Quero compartilhar com você, então, um texto da palavra de Deus, uma experiência do profeta Eliseu, que está ali no segundo livro de Reis, mais especificamente no capítulo 4. Ali diz o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui nesse texto que narra esta experiência do profeta Eliseu e desta mulher, muitas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Lições essas que são importantes, lições essas que nos ajudam a, de algum modo, contrabalançar as circunstâncias que nós enfrentamos neste momento e a experiência do profeta Eliseu, calcada na palavra de Deus, no seu poder, na sua fé, na certeza, principalmente da provisão, do cuidado e do amor de Deus. Primeira lição que nós tiramos desse texto é que as dificuldades sobrevêm, inclusive, sobre os homens e mulheres tementes a Deus. Se você prestou atenção, a mulher que procura o profeta é a esposa, de um discípulo da casa dos profetas, de um dos seguidores, de uma das pessoas que acompanhavam Eliseu. Ele havia morrido, esta mulher chegou numa situação, naquela época, sem muita ajuda, sem muitas condições. Aquela mulher perde o seu marido, o sustento da casa, e ela está diante dos credores e das dificuldades que lhes sobrevêm. Muitas das vezes, queridos irmãos e irmãs, por servirmos a Deus, por sermos fiéis à palavra do Senhor, por sermos honestos, dedicados e também solidários, imaginamos que, de alguma maneira, Deus nos protegerá por causa da nossa fidelidade. Sim, queridos irmãos, Deus nos protege, mas a crise, as dificuldades, a existência com todos os seus desafios sobrevêm a todas as pessoas. E muito provavelmente você já se deparou com uma circunstância semelhante, você já foi provado na sua vida, nos seus bens, nos seus pertences, nos seus compromissos. Esta era a mulher daquele homem temente a Deus, mas que havia partido
e que agora estavam na iminência de uma enorme tragédia. A primeira é a própria perda do marido. A segunda estava por acontecer porque as pessoas que haviam emprestado dinheiro para aquela família estavam na porta para exigir. Muitas das vezes, né, tão logo após dificuldades, a gente é muito pego de surpresa. Aquela mulher estava para se tornar escrava e também os seus filhos, porque não tinha condições de pagar aquela dívida. Neste momento, queridos irmãos, também nós entendemos uma outra lição, a de que as dificuldades, elas nos sobrevêm muito repentinamente, elas nos pegam muito assim, sem condições de preparo, e somos exigidos, principalmente na nossa fé, na nossa confiança no poder de Deus. Aquela mulher, então, busca o homem de Deus. Aquela mulher, então, ela faz aquilo que é mais necessário no momento de toda dificuldade. Você tem que pensar, você tem que agir, você tem que buscar auxílio, você tem que conversar com as pessoas certas. E foi o que aquela mulher fez, a procurar o profeta Eliseu e buscar dele a orientação. Ele pergunta para a mulher: o que você tem? Essa talvez seria uma grande lição desse texto, quando, diante das nossas dificuldades, diante das tragédias, diante das circunstâncias que nos colocam contra a parede, Deus nos pergunta: o que te sobrou? Ah, muitas das vezes a gente coloca o nosso entendimento, nós colocamos a ênfase, o nosso foco naquilo que foi embora. Olha, perdi o marido, perdi o emprego, perdi alguma coisa, passei por um acidente, tive um enorme prejuízo, perdi uma fonte de renda. O nosso foco é na perda. O nosso foco geralmente é naquilo que nos vai embora. O nosso foco geralmente é aquilo que desvai das nossas mãos. Mas a pergunta de Eliseu é a mesma que Deus faz para nós hoje. O que te restou? O que você tem em casa? O que você ainda tem? E é justamente, queridos irmãos e irmãs, uma das centralidades desse texto: olhe para o que te restou. Olhe para o que você tem. Muito provavelmente, talvez você vai, como aquela mulher, dizer: só sobrou, né, uma pequena vasilha de azeite, só sobrou um bocado de recurso, só me sobrou o café que está no pote dentro de casa, só me sobrou a comida da despensa, só me sobrou a saúde, só me sobrou a família, só me sobraram os filhos que sempre têm fome, clamam e têm necessidades. Mas isso que te sobra é o teu recomeço. Isso que te sobra é aquilo com o qual você vai se levantar a partir do poder de Deus. Muitos teólogos gostam de ver nesse texto, e também em outros, uma antecipação daquele maravilhoso milagre de Jesus, quando ele pergunta aos discípulos: o que é que vocês têm para alimentar a multidão? Né? E muitas das vezes a resposta à pergunta, ela é colocada sempre numa circunstância, como naquela época dos discípulos: só temos 5 pães e 2 peixes. Né? Como a mulher disse: eu só tenho uma pequena vasilha de azeite, né? Eu só tenho isso aqui que é o suficiente, né? Num outro texto, Eliseu também, ele ajuda, né, uma outra mulher pobre quando diz: eu só tenho um bocado, né, de farinha para fazer meu último pedaço de bolo. Aqui no texto, né, ela responde: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? É o suficiente para Deus fazer o milagre. Mas repare que também vai surgir uma outra lição muito importante nesse texto. É a lição da solidariedade. É a lição de que os milagres acontecem quando nós colocamos as nossas vidas a serviço do Senhor. E aqui está uma grande lição para nós. O milagre vai acontecer nesta ocasião, quando Eliseu diz para a mulher: vai e pede aos seus vizinhos vasilhas emprestadas. Olha que curioso, porque
é a partir dessas vasilhas que vai haver uma multiplicação do azeite na vida daquela mulher. Talvez você que está me ouvindo seja também maduro, experiente, experimentado, já passou por muitas crises. Você talvez vai se lembrar quantas vezes na vida você se reergueu porque tinha amigos, porque Deus levantou pessoas, porque pessoas te auxiliaram e foram bênção na sua vida. No caso daquela mulher, o milagre só vai acontecer porque ela pede que os filhos vão até os vizinhos e consigam vasilhas emprestadas. E na medida que essas vasilhas vão chegando, o azeite vai se multiplicando, ela vai enchendo as vasilhas e no final o milagre vai se concretizar. Talvez você tenha muito pouco aí neste momento, né? Talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu a sua renda, perdeu, né, sua saúde, talvez você perdeu recursos, mas a verdade é que duas coisas você não deverá ter perdido: a graça, o poder de Deus e, principalmente, a solidariedade das pessoas que vão ser usadas para te abençoar. Nisso é muito importante de que você jamais, né, perca de vista a questão da solidariedade. Geralmente, a gente pode experimentar na nossa vida períodos onde tudo vai bem. Temos bons salários, temos saúde, temos muitos amigos, temos muitos recursos. Nesta época, a gente pode até ficar vaidoso e achar que não precisa de Deus ou das pessoas, principalmente das pessoas. Quando nós passamos os nossos momentos de dificuldade, de angústia e de necessidade, é quando nós compreendemos o quão importante é a solidariedade, o quão importante é estarmos bem com todas as pessoas, porque na necessidade vão nascer os amigos. Na necessidade vão se levantar as pessoas que vão ser bênção na nossa vida. Talvez você tenha muito pouco agora na carteira, no banco, em casa, mas você tem a Deus que vai levantar anjos na sua vida para te ajudar a se reerguer. Fique atento que Deus vai levantar essas pessoas na sua vida. Então, nós conhecemos o restante do texto. A mulher começa a encher ali as vasilhas ficam cheias, é o suficiente para ela vender o azeite, pagar todas as dívidas e continuar a sua caminhada. Queridos irmãos, queridas irmãs, olhe para o que você tem hoje e olhe ao seu redor, porque você tem amigos, pessoas que podem te ajudar, que podem auxiliar a você. Talvez para muitos de nós, receber ajuda possa ser humilhante, possa ser algo que nos cause vergonha. Ao contrário, é uma grande oportunidade para o milagre de Deus se demonstrar nas nossas vidas. É uma grande oportunidade para entendermos que somos bênção na vida das pessoas e de que pessoas podem ser bênçãos nas nossas vidas. A restituição, o milagre da provisão, ele ocorre principalmente quando nós olhamos para o que nós temos, olhamos para a grandeza e o poder de Deus e, principalmente, enxergamos pessoas que possam ser bênção nas nossas vidas. Vamos ouvir o cântico e depois vamos interceder para que Deus esteja usando o pouco que temos e as pessoas que nós conhecemos, que nos são amigas, solidárias e parceiras, para que a grande restituição possa acontecer nas nossas vidas. Vamos ouvir o cântico e nos inspirar. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta
põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Graças a Deus, nós vamos neste momento interceder, vamos orar, vamos colocar nossas vidas às mãos do Senhor, vamos colocar vidas de irmãos e irmãs, pessoas que nós conhecemos. O que te sobrou? O que você tem aí, né? Que Deus possa fazer um grande milagre. Você tem a sua vida, você tem a graça, o poder de Deus, você tem irmãos e amigos que vão se levantar e vão ser solidários a você. E serão instrumentos de bênção. E mesmo que algo muito pouco esteja chegando na tua mesa, na tua vida, é o suficiente para que você reconheça o poder de Deus. E a restituição só está no começo da sua vida. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós queremos neste momento, Senhor amado, nos unirmos com milhares de irmãos e irmãs, pessoas da nossa família, pessoas da nossa comunidade, do nosso círculo profissional, do nosso círculo de amizades. Nós queremos nos unir em oração, ó Pai, para que estas pessoas reconheçam e compreendam a tua ação, mesmo nos momentos mais trágicos da sua vida, da sua existência. Pai querido, nós que já caminhamos contigo, sabemos que tu és um Deus de provisão, sabemos que és um Deus de milagre, e sabemos que o Senhor levanta, ó Pai, homens e mulheres para serem instrumentos na nossa vida. Nós estamos agora intercedendo e colocando a vida destes teus filhos e filhas que experimentam, ó Pai, algum evento trágico, alguma perda significativa, talvez de um membro da família. Ó Deus querido, a perda do emprego, da renda, do orgulho, da saúde, a circunstância que está, Deus amado, entristecendo, angustiando e paralisando. Nós queremos orar, ó Deus amado, para que o Senhor ilumine esta vida, faça com que ela olhe, Deus amado, para o alto, mas para dentro da sua própria existência, e possa reconhecer, Deus amado, de que o Senhor precisa de muito pouco para fazer o grande milagre. Tu precisas da nossa fé, tu precisas que coloquemos um pouquinho, ó Deus amado, do que nos restou diante de ti, do altar. E isso, Deus amado, nós podemos fazer com gestos simbólicos, nós podemos, Deus amado, erguer as nossas mãos e aceitar a solidariedade. Eu também oro, Deus Todo-Poderoso, para que uma grande corrente de solidariedade esteja levantando os teus filhos e filhas, homens e mulheres que são cristãos,
para que continue, ó Pai, nas doações, para que continue na solidariedade, para que continue no temor, para que continue sendo bênçãos, Deus amado, porque por gestos simbólicos, ó Pai, do partir o pão, do estender a mão, do oferecer ajuda, do contribuir, Deus amado, com elementos de uma cesta básica, do que quer que seja, é o suficiente, Deus amado, para que as despensas continuem cheias, para que a esperança continue nutrida e para que todos possamos, ó Deus amado, experimentar a completa restituição, o poder do Senhor abrindo janelas do céu e trazendo bênçãos sem medidas. Ó Pai, não é o fim. Esta pandemia não será o fim de muitas famílias, de muitos chefes de casa. Esta pandemia não será o fim, porque a restituição, ela só está começando. E assim nós oramos, mas também nos colocamos em tuas mãos para sermos bênção, para oferecermos as nossas vasilhas, para oferecermos a nossa solidariedade, as nossas mãos, como um grande instrumento nas tuas mãos. Em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, nós oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, olhe hoje para o que te restou. Restou o grande poder de Deus na sua vida. Olhe para os irmãos e irmãs, sua família, as pessoas que você tem ao seu redor. Olhe, porque Deus fará uma grande restituição nas nossas vidas. Deus proverá o suficiente para pagar os nossos compromissos e ainda para alimentar a nós e os nossos familiares. Deus te abençoe. Uma grande e abençoada semana para todos nós, em nome do Senhor Jesus.